do sindicato em 2000 surgiu dessa visão de que a gente, juntos, seríamos mais fortes na defesa dos nossos interesses, que são os mais variados possíveis. E naquela época, no início dessa década, no novo século, já se previa esse boom, esse aumento das pessoas acima de 60 anos. E é uma categoria que vai crescer, 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 porque as pessoas de fato estão vivendo mais. Mas a necessidade era se preocupar. Estão vivendo mais com que qualidade? Estão vivendo mais de que maneira? Estão vivendo mais com que dignidade? Então, a gente começou lá em 2000 com a ideia de que, juntando esse grupo de aposentados, a gente podia fazer frente a esses interesses junto aos governos federais, que é o grande pagador da Previdência Social, mas nunca esquecendo que os aposentados não moram em Brasília, os aposentados moram nos municípios, e é nos municípios que estão os grandes problemas. Com a nova formação da família brasileira, hoje você percebe que os idosos dessa década, os idosos de hoje, têm uma família menor, e muitas vezes os filhos, pela carreira, estão morando distantes, e o abandono começa. E a partir dos 60 anos, os ganhos que você tem na vida são muito poucos. A partir dos 60, 70 anos, você só contabiliza baixo. Os aniversários são mais vazios. As pessoas que participavam dos seus aniversários já estão indo para outro plano e você vai ficando cada vez mais sozinho. Então a ideia de agregar esses idosos e aposentados numa sociedade, numa associação, num sindicato, era importante porque promove a qualidade de vida quando propõe fazer essa integração e essa discussão dos seus interesses. As associações de aposentados, que também se multiplicam no Brasil, elas não fazem essa interferência tão forte no poder público, tentando inserir ali novas políticas públicas que venham promover qualidade de vida para o idoso. Então, o sindicato tem mais essa força de agregar muito mais pessoas, tem um poder de negociação com o governo federal, abre poder de negociação com os governos estaduais e municipais, porque a participação no conselho vai pautado com políticas públicas que a gente quer implementar. Então, isso ajuda. Agora, qual é o grande propósito de fazer a consciência desses idosos? É dar a eles a visão do peso político e econômico que ele representa no país. O maior agente pagador desse país é o INSS. Os municípios desse país, eles vivem, o grande número de municípios, 75% dos municípios desse país, vivem fundamentalmente do dinheiro que o INSS coloca no município. O aposentado, ele não vai gastar na Disneylândia, ele não vai gastar fora do Brasil, e muito menos fazer poupança, já que o dinheiro é pequeno. Os aposentados gastam no município, e é ali que ele sustenta a quitanda, o mercado, a farmácia, tudo ali gira em torno do aposentado. 75% desses municípios só tem dinheiro entre os últimos 5 dias do mês e os primeiros 5 dias do outro mês, que é quando o INSS religiosamente faz as aposentadorias. Então, uma das lutas do sindicato é garantir que a previdência pública continue, porque se isso cair na mão de uma empresa privada, Bradesco, Itaú ou Santander, que já estão brigando por isso, esse grande movimentador da economia brasileira acaba, porque a gente não vai conseguir contribuir, porque se não for compulsório a coisa não vira. Então, uma das grandes lutas do sindicato é a manutenção da previdência pública. Outra segunda luta é a manutenção do poder de compra do salário mínimo e uma política de reconstrução do poder de compra de quem ganha acima do salário mínimo. Porque na atual política, quem ganha salário mínimo, mais que o salário mínimo, daqui a pouco vai estar ganhando o salário mínimo nivelado por baixo. A gente conseguiu agora, com a vinda do governo Lula, a retomada do governo Lula, fazer com que a política adotada há 4 anos atrás volte a ser praticada de novo. Então nós vamos ter uma política de correção do salário mínimo para tentar amenizar essa defasagem. Mas o aposentado ainda precisa complementar a renda. O aposentado precisa às vezes continuar trabalhando, que não é
não é de todo ruim, é até salutar, é saudável que ele mantenha um envelhecimento ativo. Mas uma grande parte deles também se tornou amigo de família, porque o filho não consegue emprego, não consegue pagar aluguel, voltou para a casa do pai, e o pai acaba ali sendo responsável também pelo sustento do filho. Então essa é a parte econômica que o aposentado faz e exerce muito bem, porque está recebendo o direito daquilo que ele pagou durante a vida inteira. Agora, uma parte mais importante que eu acredito é que os aposentados eles foram desestimulados também a participar da vida política do Brasil. Tire agora essa polarização que se deu, Bolsonaro, Lula, essa coisa toda. Você viu alguns saudosistas da ditadura militar vindo à rua e tomando a frente da discussão política com um fanatismo muito louco, achando que a ditadura voltando seria a solução. Foi onde você viu a massa de idosos participando, mas de maneira muito negativa na polarização, acredito eu, pregando a volta do militarismo, do golpe militar, enfim. Mas, se a gente for fazer as contas, nos 75% dos municípios que são sustentados por aposentados, a maioria deles consegue eleger a Câmara Municipal inteira, consegue eleger o prefeito se participar ativamente das questões políticas daquele município. Porque além do voto dele, ele influencia no voto do neto, influencia no voto de um vizinho, influencia no voto do jovem, e pode fazer a diferença na política. Mas você acompanha hoje, na maioria das casas de legislação no Brasil, as câmaras municipais do país, não existe um vereador que faça a defesa de política pública para idoso. Parece que o idoso é visto com desprezo. Parece que o idoso é aquele que, na eleição que vem ele não vai estar aqui, ele vai morrer. Eu prefiro dar voto para a criancinha, dar voto para o jovem, porque o jovem vai dar voto para mim durante algum tempo. Parece isso. Parece que eles já não enxergam a gente como alguém que não vai estar aqui no ano que vem, não precisa fazer mais nada por ele, acabou ali. Mas é o contrário. A gente é importante para o município, a gente coloca mais dinheiro no município do que o próprio fundo de participação dos municípios que o governo federal dá, e a gente tem o poder do voto. Então o sindicato nasceu e veio com essa premissa de fazer valer aquele agrupamento de pessoas que têm interesses comuns e ninguém dá valor, e ninguém dá atenção. Sozinho o aposentado é muito forte, mas o aposentado unido é muito, muito grande, é muito grande. O aposentado, por exemplo, eu tomo como referência um município que eu morei há 15 anos atrás, é Tatuí. Lá tem 110 mil habitantes, 25 mil aposentados. 25 mil aposentados ali conseguem fazer a transformação no município se tiver unido. Então, cumpre ao sindicato fazer com que essa informação chegue aos mais profundos rincões do país, para que os aposentados não fiquem só. A associação no sindicato, além de promover esse crescimento político, esse crescimento econômico, também faz com que a convivência de pessoas discutindo os interesses comuns, de pessoas buscando saídas comuns para os seus problemas, faça com que ele se sinta mais ativo e mais participativo na sociedade. O aposentado não pode andar só. Os filhos buscaram seus rumos, mas sempre vai ter um aposentado junto ao lado dele, pronto para também estender a mão e lutar junto por uma coisa comum. Eu costumo dizer que ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Então, vamos sim, vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo com que o sindicato esteja nos mais diversos lugares do país, para que todos os aposentados tomem consciência do Estatuto do Idoso, tomem consciência da sua força política e tomem consciência do seu poder econômico. Eu estou dizendo, voltando a falar de Tatuí, se os 25 mil aposentados de Tatuí se juntassem e criassem lá um plano médico decente que coubesse no bolso de todo mundo, não teria Bradesco, não teria Unimed, não teria nenhum plano ali que viveria se os aposentados não quisessem que o plano tivesse ali. É a questão de unidade, é a questão de força. Então, o sindicato é novo, mas o sindicato veio para ficar e veio para fazer com que a voz e a vez do aposentado e do idoso prevaleça e prevaleça por muito tempo, já que a gente é a categoria que mais cresce e a gente vai teimar e não morrer. A gente vai permanecer aqui por muito tempo ainda, e para isso vai ter que estar muito bom esse país e esse mundo. Obrigado.
Bem, ô Catanoso, em pessoas idosas, a autonomia ela é importante no campo da promoção da saúde, o que possibilita que esses indivíduos melhorarem em tomadas de decisões e garantir ações que influenciam a sua saúde e qualidade de vida. Você, como médico cirurgião aposentado e diretor de saúde nacional do SINDINAP, como é que você vê para fazer para os idosos tornarem-se ativos e independentes? Bom, boa tarde a todos, boa noite já a todos e todas. A palavra principal que a gente tem que ter em mente é a prevenção. A prevenção vai nos aumentar o número de anos que nós vamos ter uma vida saudável, autônoma. Então é muito importante isso. E o sindicato, o que faz isso? O sindicato propicia que os seus associados tenham um plano de saúde que seja razoável e que dê para ele pagar. A gente atua também no Conselho Nacional de Saúde em Brasília, tentando melhorar o atendimento para o idoso no SUS, que é muito deficiente. Tem cidades que o idoso vai marcar uma consulta, ele marca depois de 2, 3 vezes. E as patologias que atingem o idoso tem que ter um atendimento muito mais rápido. É bem o que o Luizão falou, se a gente se unir todos, nós vamos ter mais forças junto aos poderes públicos. Então a prevenção é muito importante, mas às vezes a gente trabalha a vida inteira e não tem tempo, não tem possibilidade de ir ao médico sempre, comprar a medicação, os remédios que são necessários. Então, vamos tentar prevenir a nossa saúde para que quando a gente chegar nos 60 anos na aposentadoria, a gente não depender de pessoas, de cuidadores, vamos ter uma vida autônoma, vamos participar das atividades todas de maneira autônoma. Então, como eu falei antes, a prevenção seria o quê? Manter uma saúde saudável, uma boa alimentação, participar de grupos de lazer, grupos sociais, para manter a mente sempre em ordem, praticar exercícios físicos, que é muito importante também para manter o organismo saudável. A saúde mental também é muito importante. E o conjunto dessa prevenção toda vai levar a uma saúde mental muito melhorada. Tá? Não vão ficar em casa vendo televisão, sentado lá, sem ter uma participação com a família, com os amigos, porque isso vai embutindo a mente e a pessoa perde a noção da vida. O tempo passa, as doenças acontecem e assim não vamos adiante. O aumento do tempo de vida deve-se ao grande avanço da medicina que nós tivemos nesses últimos 20 anos. Mas nós temos que cooperar também com isso, certo? E o que o sindicato faz? O sindicato propicia atividades de lazer na nossa sede em São Paulo, propicia descontos, parceiros que oferecem descontos em farmácias para os medicamentos genéricos, medicamentos de marca. Tudo isso contribui para que a gente tenha tempo de aproveitar a vida. A associação do sindicato é muito importante e quanto mais sócios nós tivermos, mais força a gente vai ter junto aos poderes públicos, certo? Eu acho que basicamente é isso que eu queria falar para vocês. E procurem conhecer o sindicato. Nós estamos na Rua do Carmo, no centro da cidade, do lado do Poupatempo. Faça uma visita para a gente, vá conhecer as atividades que nós temos lá. Nós temos o stand aqui na feira também, que mostra para todos vocês o que o sindicato oferece. E eu acho que vale muito a pena a gente ser sócio do sindicato. Nós estamos lá há mais de 20 anos trabalhando, e temos grandes conquistas, como o Luizão falou, o pagamento logo nos primeiros dias do mês, a antecipação do 13º,
parceiros que oferecem exames e subsídios para todos. Estamos tentando conseguir também, junto ao SUS, melhorar a farmácia popular, que é aquela que dá medicamentos gratuitos para vocês. E a nossa luta depende muito do número de associados. Quanto mais sócios nós tivermos, mais a gente vai ter poder de barganha com o governo federal, municipal e estadual. Certo? Eu agradeço a presença de vocês e esperamos vocês lá no sindicato, na Rua do Carmo 171, no centro de São Paulo, perto do Poupatempo. Ok? Obrigado, Catanoso. O Diógenes, tanto o Luizão quanto o Catanoso falou sobre a questão da longevidade, que é o tema do fórum e o tema da feira. Como é que está essa situação hoje e de onde vem essa preocupação? Bom, boa noite a todos, a todas. Eu quero inicialmente agradecer a Longevidade, Fórum e a quinta Longevidade, Fórum e Expo 2023. E essa oportunidade que está nos dando de fazermos uma reflexão sobre a questão da longevidade, sob o ponto de vista da realidade, e sob o ponto de vista da perspectiva histórica da longevidade. É essa abordagem que eu pretendo fazer, a perspectiva histórica da longevidade. Quem já leu alguns livros, mais recentemente o Harari, tem o Homo Deus e também toda uma reflexão, por que a população começa a aumentar a sua idade média, e é bem provável que boa parte dos que estão aqui ainda jovem deve chegar aos 100, 120 anos de forma tranquila. Não é nosso caso, que já estamos virando lá a faixa dos 70 anos. Nós vivemos, na verdade, em um país que tem uma população 5,5 vezes a população de Portugal. Uma população, que eu estou dizendo, de 50 anos mais, ou seja, a população longeva. No Brasil, ela é 5,5 vezes a população de Portugal. É uma população, sem dúvida nenhuma, muito grande. São 57 milhões de pessoas que vivem nesse espaço-tempo de um país que já foi considerado o país do futuro. Se considerarmos que já estamos no terceiro decanato do século XXI e ainda não encontramos com esse destino, mas nada impede que continuemos lutando e trabalhando por ele. Eu, particularmente, continuo na esperança de que podemos aproveitar todos os recursos potenciais desse país e o que já existe para continuar em direção desta promessa. Considero a população longeva protagonista estratégica para o salto qualitativo que aspiramos para o nosso futuro. E é bem provável que, ao fazer essa fala, alguns de vocês me perguntem, mas por quê? Porque essa população longeva é a população que pode ser responsável por um salto qualitativo em direção ao futuro. Sem dúvida, a população longeva, as pessoas longevas, são pessoas que habita nela a sabedoria. Não, nem todos, mas se você
perceber que a partir da experiência que você tem na vida, que você vai adquirindo, a partir dessa experiência, sabedoria, é a população longeva que tem esse potencial. Portanto, se bem trabalhado, sem dúvida nenhuma, poderá nos conduzir à compreensão do que é necessário superar enquanto contradição dessa era que nós caracterizamos como a era da modernidade. Nós temos desde 1789, o período que inicia a era moderna, várias contradições em curso de todos esses 320 anos. E tais contradições, elas têm cada vez mais se constituindo em algo que é necessário ser superado. Nós precisamos superar. Desse período que nós chamamos de era moderna, nós estamos buscando o que estamos se falando em era pós-moderna. Portanto, a população longeva é a população que tem condições de, a partir dessa condição sua de sabedoria, e a sabedoria é um fenômeno sistêmico dentro do cérebro, em relação à neurociência, hoje já se fala que esse conceito é um conceito que não é quantitativo, ele é qualitativo. E por isso mesmo que ela pode se constituir num referencial fundamental para a transformação da própria sociedade. Então, o que hoje já se faz em relação à população idosa do país, em termos de organização, como vocês viram, nós temos a organização dos idosos a partir do sindicato há pouco mais de 20 anos. Então, o próprio sindicato, como essa ferramenta de luta para melhorar a qualidade do idoso, sem dúvida ela pode, a partir dessas questões mais do dia a dia, do interesse do idoso, da qualidade de vida do idoso, da própria inclusão social do idoso, ela pode, a partir disso, também ter uma compreensão maior, uma compreensão qualitativa da transformação. E esse próprio idoso, a partir daí, pode se constituir um referencial fundamental para as transformações da própria sociedade. Nesse campo da chamada pós-modernidade, que hoje nós estamos vendo como é que as coisas estão, nós, na verdade, estamos aí num processo de transição da modernidade para a pós-modernidade. É como se assim, o novo ainda não nasceu completamente e o velho também não morreu completamente. Portanto, nós vivemos num período de transição que Paulo apontou como um mundo líquido. Essa condição que nós estamos vivendo, muito complexa e com muitas dificuldades de compreender nesse momento, ela é uma oportunidade que estamos vivendo para criarmos essa expectativa e essa perspectiva de um futuro melhor. Nós percebemos que a população mais jovem, ela traz a urgência da mudança. E nós, os longevos, com a sabedoria, a ponderação de não se perder o elo da sustentabilidade do processo civilizatório. Qual é o elo de sustentabilidade desse processo civilizatório? Eu chamo o elo de humanismo. E a sustentabilidade se dá pelo pensamento sistêmico. Portanto, esta é a ideologia da pós-modernidade, humanismo sistêmico. É um humanismo tão decantado em prosa e verso durante a modernidade e tão vilipendiado durante todos esses 230 anos do pensamento moderno. Agora despontando na pós-modernidade, sustentado pelo pensamento sistêmico. A população longeva
com idade acima de 50 anos desempenha um papel crucial no processo de transição do período da modernidade para a pós-modernidade. Esses indivíduos que se acumularam décadas de experiência e conhecimento têm a capacidade de contribuir com sua sabedoria para uma compreensão mais profunda e abrangente do mundo em constante mudança. A população longeva possui a capacidade de refletir sobre o papel do ser humano na sociedade em uma perspectiva mais ampla e sistêmica. Sua sabedoria pode contribuir para uma melhor compreensão das consequências de nossas ações, incentivando a busca por soluções equilibradas que considerem o bem-estar individual, coletivo e a preservação também do meio ambiente. Dessa forma, a participação e o envolvimento ativo da população longeva no processo de transição para a pós-modernidade são fundamentais. Ao trazer sua sabedoria e compreensão do humanismo como base do pensamento sistêmico, esses indivíduos podem desempenhar um papel crucial na construção de uma sociedade mais inclusiva, sustentada e integrada. Então, eu hoje trouxe para vocês uma reflexão a mais para a questão da longevidade. Nós, sistematicamente, estamos falando da necessidade, de lutar por uma melhor qualidade de vida dos longevos. Mas existe também aí um potencial a ser explorado. Existe no inconsciente coletivo da longevidade essa disposição para promover a transformação. Esta é a nossa contribuição. Muito obrigado. Diógenes, eu gostaria que você falasse um pouco também. Você é o conselheiro recém-eleito do Conselho Municipal da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo. Como o Conselho pode colaborar com todo esse trabalho que é feito pelo sindicato, e não só pelo sindicato, pelos sindicatos de idosos? O nosso sindicato é um sindicato de amplitude nacional, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo tem o papel de lutar por todos os idosos da nossa cidade. E, sem dúvida, a nossa cidade tem hoje em torno de mais ou menos 2 milhões de idosos. Cidade de São Paulo, são 2 milhões de idosos e centenas de milhares desses idosos vivem na periferia e realmente uma carência fantástica, tanto no campo da saúde, como no campo da mobilidade urbana. As nossas calçadas são terríveis, é um negócio que para a periferia pior ainda. Hoje, os idosos que vivem na periferia, e mesmo às vezes no próprio centro da cidade, eles vivem um certo isolamento, uma solidão, porque muitas vezes eles sentindo um peso para a família, ele fala: eu não vou sair nessa cidade porque é bem provável que possa sofrer um acidente, porque a maior parte dos acidentes de trânsito em São Paulo se dá com o pedestre, e a maior parte dos pedestres que sofrem um acidente são os idosos. Então essa situação complica muito a vida deles. Então nós vamos ter que lutar junto com o sindicato. Nesse caso o sindicato tem uma experiência, como sindicato tem uma experiência, tem uma cultura de luta, de mobilização, para que a gente possa defender políticas públicas que venham resolver tais problemas. Entrar no campo, por exemplo,
do entretenimento, né, é uma outra questão fundamental, né, é uma questão também muito importante, né, para a gente promover mais a inclusão desses idosos. E tem uma outra questão muito agravante que nós vamos ter que enfrentar, e o sindicato vai ajudar muito nesse processo, que é a questão da violência, né, a violência contra o idoso, e muitas vezes, quase sempre, essa violência maior é dentro da própria família, né? Essa é a questão que nós vamos precisar enfrentar isso, nós vamos ter que colocar isso perante a população. Eu acho que nós devíamos fazer, por exemplo, as empresas, quando ela quer vender um produto, ela não faz propaganda na televisão, nós temos que colocar essa questão na televisão, nós temos que roubar recursos para colocar essa questão na televisão, para que todos possam perceber o quanto de violência existe hoje dentro das próprias famílias com seus idosos. Essa é uma questão muito triste. Obrigado a todos. E como disse o Catanoso, nós esperamos vocês na nossa sede, na Rua do Carmo 171, no centro de São Paulo. Muito obrigado aos integrantes aqui do palco, o pessoal do sindicato, nossos amigos. Muito obrigado pela exposição que vocês trouxeram aqui. É de suma importância, né, para benefício da longevidade, né? TV Aposentado com Luciano Faccioli.